Fala pessoal, estamos aqui em mais um podcast. Hoje um podcast diferente, viu, doutor Alexandre? Não, pra mim é mais do que especial, né? Você sabe o que é diferente? Porque pela primeira vez eu estou 100% resguardado aqui de pessoas que vão me defender. Hoje Ou não, né? Hoje eu estou à vontade. Hoje eu estou à né? vontade. Ou não, pode defender ou não, né? Não é possível. Então é o seguinte, doutor Alexandre. Hoje nós conseguimos, meu caro, presta bem atenção, nós conseguimos arrumar um horário com o presidente da Ordem dos Advogados de Sete Lagoas, um cara de altíssima categoria, que veio aqui para poder bater um papo com a gente. Agenda ocupadíssima. Eu queria que você fizesse as honras como advogado da bancada. Quem está presente com a gente aqui hoje? É o nosso ilustríssimo presidente, Adriano Cota, presidente Doutor da Adriano. Lagoas. Valeu, Como você tá, meu caro? Obrigado, João. Obrigado, Alexandre. Mas vamos, primeira coisa, vamos tirar a formalidade. Estou de pé, mas vamos ser informal aqui para o negócio ficar mais leve. Mas é difícil a gente receber uma autoridade e não tratá-la como ele merece, né? É isso aí. Não, mas você já trata com o respeito que eles são peculiares, então pode ficar tranquilo, sem formalismos. Mas Adriano é um cara tranquilo, é um cara muito simples, né? Ele não exige, não. Obrigado pelo convite, viu, gente? Em primeiro lugar aqui. Queria te agradecer por ter aceitado vir aqui bater um papo com a gente. A gente aqui não tem muita como é que eu vou explicar para ele, Alexandre? A gente é bem simples, então assim, é um bate-papo mesmo, queremos entender um pouco sobre a sua vida, até se tornar o presidente da OAB em Sete Lagoas, mas conta pra gente quem é o Adriano, de onde é, você é natural daqui de Sete Lagoas, meu caro? Vamos lá, sou aqui de Sete Lagoas mesmo, sou caçula de 3 irmãos, filho de Geraldo Barros, que também é advogado, já foi presidente da OAB, da Cleinha, professora, hoje casado, futuro papai, com muita alegria. Não, peraí. Você tá contando pra gente, você vai ser papai agora. E muita gente não sabe disso aí, na verdade. Que legal, cara. Que legal. Tô muito feliz, né? Eu e a Gabriela, enfim. Esse é o Adriano, pessoalmente, né? Falando. Profissionalmente, eu sou formado pela PUC Minas em 2005, já tenho algumas pós-graduações. Hoje estou também como procurador, né, do Legislativo e trabalho, né, nas áreas cíveis e eleitoral. Tá. E a gente voltando lá atrás, o Adrianinho, né? Por que a escolha pelo direito, Adriano? Quando foi isso que aconteceu na sua vida? Apesar do meu pai ser advogado, não teve nenhuma imposição, sabe, João? Na verdade, eu gostaria de ser jogador de futebol como qualquer todo menino da minha idade. Você sabe que o Alexandre também quis, só que ele tinha um amigo que contou pra ele cedo que não ia dar certo. mas eu insisto ainda. Eu ainda insisto. Mas ao contrário, o time Alexandre é ruim de bola. Não, demais da conta. Eu tô falando isso agora. Demais da conta. Óbvio que eu tô no time do amigo, não. O cara joga muito, eu sou ruim de bola. Você tá falando a verdade, eu sou ruim mesmo. Só pra poder entender, você é reserva lá, né? Lógico que não, sou titular, ué. É o dono do time, pô. Dono da bola. Se eu não for, ninguém joga. Mas e aí, você queria ser jogador de futebol? Queria ser jogador de futebol. Também, mas... Não, mas Adriano é craque, Adriano despontou. Então, a minha pergunta, então, por que o Adriano não tá no seu lugar? Mas aí a lesão... Aqui é o jogador de vidro, sabe? Qualquer coisinha machuca. Aí, é mesmo. Você jogou a treinar nas categorias de base do Atlético, não foi isso? Foi. Cheguei a jogar nas categorias de base do Galo. Que legal. E aí tava tudo muito bom. Lembra quem era o técnico na época? Era o Laci e... Do time principal? Não, do time principal, cara, era na época da Selegal, pra você ter ideia. Tá. Então você tava bem pra caralho. Não, mas ali é da época do profissional, né? Não, mas beleza, você tá no meio. Na verdade, eu joguei no Galo na época do Selegal. A gente quase não treinava, porque a gente ficava lá só vendo os jogadores. Era a Vila Olímpica ali? Era na Vila Olímpica, isso. Aí ia lá pra ver o Tafarel, né? O Neto, o Renato Gaúcho. Depois que via os caras, a gente ia jogar. Mas foi uma época muito legal, uma época que aprendi bastante. Onde, na verdade, eu acabei aprendendo a ouvir nãos, né? Porque ali era muita pancada de você não vai ser isso, você não vai ser aquilo, como de fato não fui. Não tava mentindo. Não tava mentindo.
E aí, meu pai sempre me conscientizava, né? Falando, Adriano, você quer ser jogador de futebol? Eu vou te apoiar, o que você precisar, nós vamos te dar o apoio, mas não se iluda, porque jogador de futebol não é isso que você vê na televisão. Isso que você vê na televisão é 1% desses jogadores que ganham altos salários, né? E aí tinha acabado de sair uma reportagem, não esqueça esse dia, cara, era menino, meu pai me mostrou um jornal falando que 97%, 98% de jogadores não recebiam nenhum salário mínimo naquela época. Aí aquilo começou a me... Falei, cara, eu acho que eu não sou muito bom de bola, eu não vou ganhar dinheiro com isso. E a outra coisa que eu sempre pensava em fazer, e como eu disse, sem imposição, mas um caminho natural por ver o meu pai trabalhando, era fazer direito. Fazer direito. E assim fiz. E em que ano, mais ou menos, você... Aí você falou, ó, você é advogado, na época era vestibular, né? Fez o vestibular, PUC Minas, morou fora de Sete Lagoas. Isso. Na verdade, eu fiz o antigo... Segundo científico, porra, não tô vendo. Segundo grau, segundo científico, eu fiz em Belo Horizonte. E aí em BH eu já acabei fazendo vestibular, fiquei na PUC e morei lá, total 8 anos em Belo Horizonte. Formei, tentei entrar no Tribunal de Justiça Esportiva para justamente conciliar essas duas paixões, né? O futebol com o direito. Fiquei um tempo estagiando entre aspas, né? Sobre a área, na verdade, com o desembargador. E acabei também vendo que não era aquilo que eu imaginava que seria. Voltei para Sete Lagoas e, por coisa do destino, depois ainda fui procurador do Tribunal de Justiça Esportiva. Ah, legal. Então você ainda conseguiu, ainda por um período, viver o seu sonho. Ainda consegui. ainda que fosse, na verdade, como procurador de campeonatos amadores, que na verdade era mais legal de julgar do que o profissional, mas deu para conhecer bastante os bastidores ali da procuradoria, né, do e com o tempo passado, vendo tudo isso que aconteceu na sua carreira profissional e aonde você está hoje, e o que poderia ter acontecido no futebol, com remorsinho, fala assim, cara, eu ainda queria ter sido seu jogador. Porque assim, é um negócio que eu acho que, eu vou até completar para não ficar ruim, assim, você é um cara que conseguiu chegar onde você é presidente da OAB hoje, em Sete Lagoas. Então, assim, muito orgulho. Então, por um lado, você realizou um sonho, chegou na cidade, no cargo máximo, que eu acho que um advogado pode estar, ficou um restício assim, eu queria dar umas embaixadinhas. Cara, essa pergunta é legal demais, porque na época, né, que eu fui dispensado lá do Galo, eu voltei a jogar o campeonato no Clube Náutico, em Sete Lagoas. E naquela época eu era muito menino, mas realmente eu era muito rápido, sou canhoto, batia bem na bola. E aí, na época, o presidente do Cruzeiro estava lá analisando a criançada, sabe? E o presidente do Cruzeiro conversou com meu pai e falou, quero levar seu filho. Aí seu pai falou, claro que não. Aí meu pai falou, Adriano, novidade para você. Esse aqui, eu não esqueço o nome, César Massi. Ex-presidente do Cruzeiro. Não sei se está vivo ou não, mas não esqueço. Meu pai virou, esse aqui é o presidente do Cruzeiro, ele está querendo te levar para lá. Eu falei, de jeito nenhum. Meu filho, você não quer ser jogador do Cruzeiro, não. Agora, exato. Talvez isso poderia ter dado certo. Mas... verdade. Aí hoje você pensa, aquela recusa que eu fiz. Aquela recusa. Mas não tem nenhum tipo de arrependimento, não. Imagina, é uma brincadeira, mas arrependimento nenhum. Foi uma fase da vida, como toda criança quer ser jogador de futebol, mas eu não tinha, obviamente, nenhuma para ser um jogador profissional. Vivi como se fosse realmente um jogador profissional. Amarra você deve ter até hoje. Demais. Não, contar. Se alguém já tivesse... É porque todo mundo falou que eu era ruim. Porque se tivesse uma pessoa que falou que eu era bom, eu ia aguentar. Não, teve uma vez que eu joguei bola, conta aqui. Aí nós fomos jogar a bola do time do Iporanga contra o time da Gamela. Eu fiz um gol de falta. Alexandre fez gol. Deixa eu te falar. Até hoje. Bola, eu fiz um gol de falta, meu filho. Quem entrou pra história. Foi o gol de falta. Imagina se eu tivesse a oportunidade de ter falado assim, ó, esse cara treinou. Mas você treinou no Bela Vista? Não, mas eu era ruim demais, pagava, né? Sei lá, pagava a mensalidade, treinava. Não fui escalado nenhum jogo, mas treinei. Olha só como são as coisas. Pai é pai mesmo. Meu pai falava, eu te apoio, não sei o que, parará. Mas ele sempre falava, Adriano, você é bom no futsal. Tipo assim, esquece isso no futebol de campo, que não dá. Principalmente porque eu jogava na frente e minha estatura nunca permitiu que eu fosse um centroavante. Apesar que naquela época existia ainda a profissão posição de ponta, cara, né? Que na linha de ponta esquerda, ponta direita. Que era muito veloz, então me apegava nisso. Mas passou. E aí, você forma
como advogado em Forma direito na direito na PUC, presta. Porque o bonitão aqui do lado aqui passou no exame antes de formar, né? Não. Foi, passou Não. no exame. Não foi, não? Não, foi no último ano. No último ano. Mas o bobeado Adriano deve ter feito isso também. É. Não passei direto, não. Ah, não? Nada, fiz ainda 6 meses de cursinho. Ah, tá. Então tá. Naquela época em Belo Horizonte a gente não. Tinha muitas outras coisas pra fazer. Sou Eu não demais era- nos perigos. Eu não né? era dedicado, inteligente quanto o Dias. E aí, volta para trabalhar. Seu pai ainda é Ainda advoga. advogado? Ainda advoga. até hoje. Meu pai tem 50 anos de profissão, cara. Que legal. Qual o nome do seu pai? Geraldo Barros. Geraldo Barros. Ele. Hugo Geraldinho Barro. Vulgo Geraldinho. Deve estar dando cor nesses meninos novos aí no direito ainda, né? Pô, mas que trabalho, hein? Faz audiência. Aí, cara, eu sou suspeito pra falar, porque ali pra mim, além de pai, foi um grande professor que eu tive e tenho no direito. E falo de verdade isso porque ele me ensinou muito e hoje eu tenho o prazer também de poder ensinar algumas coisas a ele. Porque, querendo ou não, né, o tempo vai modificando, o PJE tá aí, é uma coisa difícil para esses advogados, né, mais antigos, e a gente faz uma tabelinha. Já Deixa eu te fazer uma pergunta uma aqui. tabelinha legal. Advogado na sua casa é você, seu pai. Só eu e meu pai. Você e seu pai. Lá de casa, sim. Agora tem tios aí que também são Agora a advogados. pergunta que me deu muita curiosidade aqui. Vocês já tiveram situações de lados opostos em audiência? Não, porque como a gente faz parte do mesmo escritório, né, somos sócios, enfim, o Estatuto da OAB não permite que os advogados pertencentes a uma mesma banca possam estar Em lados opostos. em lados opostos, justamente por questões de Conflito de interesse. conflito de interesse. interesse. Justamente. Entendi. E E não gostaria de estar nessa situação também, não. não é uma coisa Não confortável. gostaria. Do ponto de vista do trabalho, né? Nem um pouco. Não. Você já, doutor? Não, também É não. porque eu queria constranger. Eu sei que Também a não. ideia era essa. E aí, você Já lembra... tentaram isso, né? Ah, é? Já criaram uma situação uma vez que, pra eu e minha irmã, a gente tentar ficar em lados opostos. Mas, sim. mas aí o Bia falou, não tem como não. Não sim. tem como a gente estar em lados Em lados opostos. opostos. Mas tentaram criar uma situação para ver se tirariam proveito, né? Ah, vou colocar aqui um do lado, um contra o outro, para ver se cria. alguma Não, coisa. eu lembro dessa história. Mas- É. E aí você começa... volta para 7 de agosto e já começa a advogar no escritório do seu pai. Isso, já chegando lá, assim, eu tive, ó, claro, né, uma vantagem para quem não tem familiares advogados, mas o pessoal acha que a gente chega já pegando os clientes, né? Na verdade, eu tinha uma Fica sala. sentando na janela, né? Exatamente. Cheguei lá no escritório, tinha uma sala, e que já é muita coisa, né, para quem está começando a advogar. Um espaço, né? Exatamente. Eu falei, ó, isso aqui é a sua sala, agora se vira. Aham. E de verdade, foi um começo muito difícil com uma grande maioria dos jovens advogados recém-inseridos no mercado de trabalho. Outra vantagem que eu tive foi justamente ter, né, um professor, um mestre do meu lado lá para qualquer tipo de ajuda. Eu acho que essa é a maior diferença que o profissional pode ter, é dele ter alguém a que ele possa recorrer, né? É igual hoje, eu já tive sociedade, hoje eu não tenho sociedade. E assim, em alguns momentos, tem uma pessoa que trabalha comigo, mas em alguns momentos eu sinto falta de ter essa mentoria, né? Alguém, assim, enquanto você tiver a dúvida, e às vezes a dúvida, né, Adriano? Ela não é só da questão jurídica. Às vezes é uma dúvida mesmo de como se comportar, do que fazer. Às vezes o cliente ou a parte adversa te coloca numa situação que você... O que eu faço agora nesse momento? Fazendo as justas, as venas justas, a Fabiana também fez muito isso por você. Sim, com certeza. Quando a gente estava junto, Fabiana, quando ela já estava formada, e você formou também, foi trabalhar com ela no escritório dela, né? Com ela. Então, assim, isso a gente sente falta, de ter alguém a quem recorrer, alguém a quem se apoiar, né? Para uma tomada de decisão. Exatamente. E o Brasil, assim... hoje o Brasil é o país no mundo com o maior número de advogados, né? E aí a gente vê... Sério, quase não conheço advogado. 7 de agosto, Não, e outra coisa, 7 de agosto, para você ser bem sucedido na advocacia, você tem que ser bom demais. Porque assim, 7 de agosto ainda tem uma característica que uma das melhores faculdades de direito do país, pelo menos por um determinado período, não posso falar como está agora que eu não acompanho tanto, era a Unifem. Então, assim,
muito advogado, e aí isso valoriza mais, na minha opinião, aonde você conseguiu chegar, porque nós estamos falando numa quantidade muito grande de advogados formando em Sete Lagoas, uma das principais faculdades, pelo menos do estado, né? Muito advogado, então assim, uma concorrência muito forte, muita gente boa. É claro que, como toda profissão, eu imagino que tem gente que não chega tão preparado, mas ainda o advogado ainda tem uma característica, que tem um negócio que chama prova da ordem, que seleciona ainda mais. Então ela vai colocando um filtro, muita gente estudando, uma cidade tem muita gente, e aí isso realmente, Adriano, na minha opinião, valoriza mais. Assim, ó, pô, o cara forma em direito, que a gente está vendo que cada vez menos o estudo para algumas pessoas não é importante. O cara forma em direito, presta a forma da OAB e vai trabalhar numa cidade onde tem uma concorrência desleal. Chega a ser sanguinário. E aí eu tô falando do ponto de vista de fora, porque hoje a gente tropeça e muitos advogados. Como é que você vê esse momento de Sete Lagoas e da advocacia, com essa quantidade de gente entrando no mercado, e, na minha opinião, como frear isso? Porque eu não sei se isso é bom para o direito. Na verdade, sendo errado hora nenhuma, tá, João? O que eu acho é que essa quantidade força aquele advogado, aquele profissional que queira realmente sobressair no mercado de trabalho, justamente por essa quantidade. Aqui em Sete Lagoas hoje nós estamos já chegando a 1.700 advogados, só em Sete Lagoas, né? E essa quantidade de advogados não é apenas aqui na cidade, né? No estado inteiro há essa questão que você pontuou. E a questão da prova da ordem, a gente costuma brincar, né, Alexandre, que o estudante de direito ele é contra, sabe? Ele é contra? É contra. Até passar. Aí quando passa, ele fica pavor. Aí ele acha que é necessário, ele acha que é prudente. Que tem que ficar mais difícil, que tem que ficar mais difícil, inclusive. E é justamente isso. A questão não é nem pela quantidade de pessoas que formam, mas sim pela quantidade de escolas de direito que existem hoje no Brasil. Então, muitas dessas escolas não são qualificadas para colocar um profissional no mercado de trabalho para fazer um trabalho tão importante que é do advogado, que é defender direitos alheios, defender direitos sociais, enfim, dentre outras funções que a advocacia nos exige. E o que é a OAB? A OAB, qual que é o posicionamento hoje? Aí eu vou falar assim, talvez você não saiba, do OAB com relação a isso. Porque quando você me coloca isso, na quantidade de escolas, de faculdades que estão abrindo, e assim, não entregam o mínimo necessário, qual que é a posição hoje sua, ou da OAB, da forma que você quiser colocar, com relação a isso? Porque assim, eu acho que fazer faculdade por fazer, eu acho que a gente tem que começar a exigir um mínimo que essas faculdades não entregam, para que a gente consiga realmente ter... eu estava vendo um estudo, só para completar o raciocínio, que o Brasil em 10 anos será o país com o maior número de médicos no mundo. Então, assim, isso vai elevar o nosso nível, que o pessoal está falando que na próxima década vai ter médico Uber. Entende? Então, assim, isso vai melhorar, a gente formar mais gente, vai melhorar a qualidade do serviço prestado, ou a gente precisa realmente exigir um pouco mais dessa quantidade de abertura de faculdades? O Conselho Federal rotineiramente tem falado sobre o assunto, realizado reuniões, discussões sobre o tema com o MEC, né, que é o órgão que acaba autorizando, né, essa quantidade, principalmente de cursos virtuais, né, Alexandre? Uhum. Então, assim, penso que tem que diminuir, inclusive o AB já conseguiu frear essa quantidade e fiscalizar sobre a qualidade de ensino de cada instituição. E com isso, né, o AB, juntamente com a Fundação Getúlio Vargas, que é a instituição que realiza, né, o exame da ordem, fazer com que esses exames realmente, não é que saiam mais difíceis, mas que exigem daquele candidato um mínimo para que ele possa ser inserido no mercado de trabalho para fazer o trabalho exigido pela advocacia. Adriano, você acha que essa dificuldade que os alunos têm de concluir o curso e serem aprovados no exame de ordem, ela decorre dessa qualidade do ensino? Ou você acha que há uma discrepância, talvez, entre o que se ensina na instituição ou o que se cobra na prova da ordem? Porque, na prática,
e até eu queria que você falasse um pouco disso, porque você permeia pelos dois lados, e você é professor universitário e é um advogado atuante. A gente sabe que aquilo que a gente aprende na faculdade é óbvio que é utilizado, mas assim, a gente não aprende tudo que a gente deveria aprender ou que a gente necessita aprender para poder colocar em prática. Mas acho que essa primeira dificuldade do aluno aí, ela vem realmente da qualidade, às vezes do empenho do aluno, que como professor você pode falar sobre isso também, ou realmente há uma discrepância entre o que o ensino propõe e o que a ordem cobra? Cara, eu acho que tem um pouco de tudo, sabe, Júnior? Primeiro, assim, existem sim muitas instituições de ensino com qualidade. A gente não pode deixar de frisar isso. Como existem também alunos que não querem nada com a dureza. Eles querem simplesmente chegar até o final e falar que é advogado e tentar se destacar no mercado de trabalho. E não vão conseguir. Aquele profissional, aquele estudante que não começa a se destacar, a estudar desde o início, vai chegar no mercado de trabalho com dificuldade. E também tem a questão do MEC, que não muda, na verdade, a grade. A grade de ensino. Já passou da hora de colocar a questão de empreendedorismo, de educação financeira, que isso tudo hoje faz parte do profissional da advocacia. O tempo muda, as instituições de ensino também têm que mudar através do MEC. Eu acho que tem essa junção de situações aí que tem que ser consertada. Eu acho isso, o que eu vou falar aqui, ó, no direito... Deixa eu só te contar rapidinho, João, desculpa. É só pelo seguinte, quando a gente fala de educação financeira nas faculdades, penso eu que já devia lá na base. Na base, né? Talvez na faculdade seria apenas ali para consolidar a questão da pessoa ali, adolescente, adulto, para a constituição de família e para o mercado de trabalho. Porque isso aí tinha que sair na base. Que chegar na faculdade também sem saber vai ser mais uma dificuldade para aquela pessoa. Eu até defendo a ideia que algumas coisas... Desculpa, tá, João? Não, isso aqui manda. Tá doido? Vou cortar toda hora. Qualquer coisa a gente resolve. Até que algumas noções de direito, a gente deveria aprender no ensino médio, no ensino fundamental, né? Porque são coisas do cidadão mesmo, não só do profissional de direito. E hoje existe um projeto, né, da OAB na escola, e assim, eu acredito que a maioria das pessoas não sabe o que é ou como funciona. Então, se você puder falar um pouco disso aqui pra gente, quais são as áreas de atuação, aonde que vai, quem vai, como que funciona, que eu acho que é um negócio bacana pra gente poder passar assim pro pessoal. Bacana, de verdade, Alexandre. Isso é um projeto muito legal que foi criado pela seccional, né, OAB de Minas Gerais, e transferido, entre aspas, né, para subseções. Aqui em Sete Lagoas nós temos essa comissão, né, o Direito na Escola, onde um grupo de advogados vão até as escolas municipais, que estamos tentando adentrar nas estaduais com êxito, para falar sobre cidadania, sobre proteção à mulher, sobre direito de trânsito, né, sobre direito penal, enfim, sobre situações que corriqueiramente acontecem na casa daquela criança, na casa daquele adolescente, e a gente está tentando fazer com que esse projeto, esse direito na escola, ele vire lei. Em algumas cidades já foram transformadas. Aqui em Sete Lagoas a gente tem estudado e debatido bastante o assunto, inclusive na Secretaria de Educação aceitaram bastante, mas a gente ainda tem algumas ponderações a serem realizadas para que vire grade curricular nas escolas municipais aqui em Sete Lagoas. Seria muito bom, né? Seria espetacular, seria incrível. Que eu iria complementar aquela hora, que assim, o advogado e o médico tem muito essa característica, eles acabam virando empreendedores, porque assim, o cara tem que abrir uma empresa. Então é assim a importância dessa parte do cara ser um bom administrador, além de ser um advogado, o cara abre o escritório. Quando ele abre o escritório e abre o CNPJ, talvez o curso não o prepara, eu posso estar falando bobagem, vocês são dois, não o prepara para poder administrar o negócio dele. De fato, tô falando bobagem? Não, de fato, é justamente isso que a gente está falando. Então, assim, eu acho extremamente importante, talvez, em alguns cursos, essa noção básica da área financeira, né, da área da administração, e assim, outra coisa que a gente não faz e deveria fazer literalmente, eu graças a Deus eu tive bons amigos no direito, né? Então aqui eu tenho bons amigos. Então assim, sempre quando tem alguma dúvida, assim, meu doutor, e aí, como é que é isso? E a gente tem recurso, mas isso é uma quantidade muito pequena de pessoas, João, né? E vou falar uma coisa com você, é o seguinte, né, Adriano? Ainda tem muito advogado
que não declara imposto de renda. Tem muito advogado que não paga uma previdência, seja privada ou a previdência do INSS. E assim, o cara não tem uma organização no escritório. Às vezes, um mês ele recebe 10 mil. Ele não consegue se organizar, porque ele não sabe se no mês seguinte ele vai conseguir, né, ter alguma renda. E aí, às vezes, ele gasta o que ele não tem. E aí, depois ele se complica. Aí, em razão disso, acaba acontecendo outras situações também. Às vezes, comete alguns atos que não são, né, éticos, e aí acaba gerando processos administrativos que chega lá na OAB para poder ser, né, apurados, e enfim. E talvez a grande origem, né, desses problemas, ela decorre exatamente dessa falta de planejamento, de organização que o advogado não tem. E já que eu citei isso aqui, o Adriano, eu queria que você falasse um pouco sobre o papel da OAB em, na verdade, explicar para as pessoas, né, o que é a OAB, qual o papel da OAB, né, as maneiras de atuação da OAB em sociedade, perante aos órgãos públicos. A gente vê muitas vezes alguma situação acontece, mas em rede social, né? Rede social é terra sem lei, então todo mundo fala o que quer. E às vezes sai alguma notícia e alguém fala assim, cadê o OAB? Que a OAB não faz nada. Muitas das vezes nem é competência do OAB. Então, muitas das vezes nem é competência do OAB. E a OAB acaba pagando. Mas eu não quero saber, não. Eu quero cobrar de alguém. Mas a partir de agora você vai saber, você não vai falar isso. Mas sabe o que é isso aí, Alexandre? E isso me causa certa felicidade. Porque às vezes o pessoal fala, pô, tudo é OAB, tem um buraco aberto ali, o que a OAB tá fazendo, não sei o quê. Isso mostra a credibilidade que a OAB ainda tem. Tá? Porque se ela é chamada, é porque ela tem créditos junto à sociedade, que acreditam na instituição. Né? Então, por esse lado, a gente fica até feliz, porque todo mundo está chamando a OAB porque a gente tem como fazer. Né? Mas, respondendo a sua pergunta, a Ordem dos Advogados do Brasil, principalmente, ela defende os interesses, né, dos advogados, mas também trabalha como porta-voz da sociedade, defendendo o Estado Democrático de Direitos, defendendo os direitos sociais, defendendo a Constituição da República. E justamente por defender o Estado Democrático de Direitos e a Constituição da República, ela tem que zelar justamente pela legalidade dos atos que acontecem, né, no nosso país, como várias vezes já atuou em benefício aí da sociedade. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta junto a isso. A gente vê alguns movimentos, Adriano, e quando eles cobram do OAB, normalmente a gente fala assim, olha, eu cobro, quando eu me posiciono, eu falo, ó, qual o posicionamento da OAB? Às vezes eu espero o posicionamento da OAB nacional. Vocês trabalham como unidade ou é comum a OAB de Minas ter uma visão divergente em alguns assuntos da OAB de São Paulo, ou ela realmente funciona em mais unidades? Assim, para um leigo perguntar, claro. Como que funciona isso? É justamente no ponto que você tocou. Inicialmente, a gente espera um posicionamento do Conselho Federal, né, em Brasília. Caso ele assim não faça, o Conselho Seccional para se manifestar. Se o Conselho Seccional não manifestar, subseções, só para quem não sabe entender, o Conselho Federal funciona como se fosse o governo federal. Os conselhos seccionais funcionam como se fossem os governos estaduais e as subseções, os municípios. Né? Então, a gente trabalha nessa situação. Se o Conselho Federal não manifestar, espera o seccional. Se a seccional não manifestar, as subseções têm a liberdade de se posicionar. Isso não quer dizer que as subseções não possam se posicionar, mas é justamente para não criar nenhum tipo de conflito de interesse entre a subseção e a seccional, para que tenha ali um entendimento, um caminho único a ser seguido. Né? Então, a gente pode se posicionar, não tem problema nenhum, não. Entendi. Doutor Alexandre, alguma perguntinha? Sempre. Ô, Adriano, e, né, pegando esse gancho aí no que diz respeito às esferas da OAB, como que é a relação hoje da OAB de Sete Lagoas, da subseção, com a seccional em Minas Gerais? Há um bom relacionamento? Há entendimento? Há divergência? Como que está a situação hoje entre, digamos assim, as esferas da OAB? Alexandre, eu posso dizer com muita segurança do bom relacionamento, do bom trato que nós temos junto com a seccional mineira, através do presidente Sérgio Leonardo, da CAD de Assistência dos Advogados, com o presidente Gustavo Chalfun, e eu me arrisco a dizer, eu estou na diretoria já há mais de 12 anos, claro que em alguns momentos não ligados diretamente, né,
aos diretores, mas talvez seja a gestão que mais trouxe benefícios para Sete Lagoas. A gestão que vem sendo realizada pelo Sérgio Leonardo e pelo Gustavo Chalfun trouxe muita coisa para Sete Lagoas. Eu acho que isso é notório porque a quantidade de eventos, de conhecimentos jurídicos que nós estamos trazendo para os advogados não poderia, infelizmente, ser somente através do CAT da OAB de Sete Lagoas. Isso tem, obviamente, todo um aparato por trás aí, da OAB de Minas Gerais. E a gente comunga, obviamente, com toda a gestão que vem sendo realizada lá. O Sérgio Leonardo é sim uma grata surpresa, né? Um jovem advogado, presidente hoje de uma das maiores seccionais do país, que tem tido aí, inclusive, exemplo em seus discursos. A gente pode citar aqui o discurso que ele realizou no Congresso Nacional da Advocacia, que ecoou em todo o país, sobre a voz da advocacia, sobre os desmandos de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. E ele falou isso na presença Do ministro Barroso, né, do STF, que estava compondo a mesa naquela oportunidade. Então ele deixou bastante claro o sentimento de toda a advocacia naquele momento, no sentido de que o advogado ele tem que ser respeitado, porque uma vez que ele é desrespeitado, o cidadão está sendo desrespeitado, e o advogado ele tem que ter vez e voz para se pronunciar no tribunal. Então, assim, o trabalho que vem sendo desenvolvido, não simplesmente por questões financeiras que vem ajudando as subseções, mas principalmente a forma como ela está sendo conduzida, entendo que é um motivo de muito orgulho para todos nós. E esse alinhamento que nós temos de subseção e seccional, ele se estende também ao âmbito federal? Ou não? A subseção com o Conselho Federal? Não, eu falo assim, a relação é muito boa, né? Sim. Entre subseção e seccional. E o alinhamento com a OAB Federal, fala questão de ideias, de posicionamento, também reflete essa boa relação entre seccional e OAB Federal? Ou nesse contexto aí a gente consegue identificar algumas divergências? A gente sempre acha, da mesma maneira que o cidadão fala, pô, cadê a OAB? Que a OAB não se posiciona. Nós também, enquanto diretores de ordem, muitas vezes nós entendemos que o Conselho Federal poderia se posicionar em algumas situações. Mas, no geral, Alexandre, eu entendo que há uma boa relação. Como a grande maioria das pessoas, e aí eu coloco como cidadão e como advogado e não como presidente de ordem, o que é muito difícil de interligar, mas eu vou tentar fazer aqui. Na gestão anterior, eu acredito que houve um distanciamento muito grande, na gestão anterior do Conselho Federal. Houve um distanciamento muito grande de posicionamentos, porque acabou se tentando colocar questões partidárias dentro da OAB. Isso não pode ser feito de maneira alguma. Não há dúvidas, né, João, que a OAB, ela, querendo ou não, ela é política. Sim. Mas ela não pode ser partidária. A gente tem que ter essa independência, esse distanciamento, senão as coisas acabam complicando e a gente não consegue ter essa independência que a OAB precisa para fazer, né, essas manifestações que a gente acaba vendo. Isso é importante mesmo, porque quando você escolhe um lado e você acaba levando a instituição inteira para esse lado, né, Adriano? Eu tenho essa percepção também que, se dependendo dos posicionamentos das pessoas, e quando a gente se pronuncia como eu imagino que você deve inclusive ter um cuidado muito grande das suas opiniões pessoais, que não é foco do nosso bate-papo, mas das opiniões do OAB, e quando você se manifesta, eu acho que assim é uma autoridade do OAB se manifestando, e aí quando você vai para a OAB deve correr um risco muito grande de gerar ruído, e aí perde credibilidade. E eu acredito que por isso a OAB não por mais que a gente comentou aqui que teve um período, a gente vê que a OAB, por exemplo, de Minas, eu vi esse discurso, eu achei extremamente inteligente, ponderado na hora certa e falando para a pessoa que estava sentada. Eu não sei se era para ele, mas para a turma dele. Então, assim, achei extremamente pertinente, e eu acho que tem credibilidade quando ele defende. Falou, não, peraí, eu tô te pedindo para só seguir isso aqui, ó, a Constituição. Então, assim, eu acho que se a gente ter esse entendimento, porque, na minha visão, quando eu vejo, muito como leigo, algumas opiniões, algumas decisões que vão em desacordo, vocês podem ter visões diferentes, mas eu lembro de um desses ministros aí, no impeachment da Dilma, necessariamente, aí a minha opinião, bater na Constituição, e no meu entender muito leigo, dando ela os direitos políticos, e no meu entender que ela perderia os direitos políticos dela,
porque ela foi cassada. E aí nós tivemos essa situação. Eu não lembro se a OAB se manifestou ou não, mas tem essa característica de quando ela fala com muita autoridade, defendendo um posicionamento dela, né? É justamente isso, porque na verdade o que a gente precisa seguir é a legislação, é a Constituição, e não ideias, ideologias partidárias. Isso é para outros momentos e outras pessoas. A OAB não está ali para isso. Eu acho que a partir do momento que você partidariza a instituição, você segrega. Deixa eu te fazer E a classe não pode ser segregada de maneira alguma. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho uma dúvida com relação a isso. Nós temos a Constituição, às vezes, se posicionando de uma forma, assim, o entendimento da Constituição e alguns juízes, às vezes, porque ela é muito interpretativa. Exato. Ele interpreta a Constituição de uma forma, às vezes, até distorcer. Parece, gente, eu sou leigo, tem 2 advogados aqui. Como lidar com isso do ponto de vista que o cliente, eu falei, não, eu tô lendo, e você, o advogado, me apresenta e fala assim, aqui, João, mas tá escrito aqui. Aí, assim, a segurança jurídica tão falada, como que a gente consegue achar um ponto de equilíbrio? Como que você vê esse negócio? Porque assim, eu vejo isso e falo assim, gente, que doideira, como que você trabalha nesse negócio? É assim que a gente fica, né, Alexandre? É assim mesmo que a gente fica. Porque a Constituição está defendendo um negócio e tem uma jurisprudência lá do ministro tal, totalmente em desacordo, e você está com um processo que vai conversar com isso. Advogado, às vezes, fica igual torcedor. Você fica torcendo para cair com o juiz, para cair com o desembargador, para cair com o perito, né? Então, assim, tem hora que a gente fica como torcedor, porque cada um tem um entendimento, embora não devesse ser dessa maneira, mas cada um tem o seu entendimento, né? Tem o seu livre convencimento, né? Sobre os fatos e tem um entendimento sobre a matéria a ser aplicada ali. Mas, na verdade, a gente vive uma insegurança, né? É justamente por isso. Nós não temos segurança jurídica, as leis são interpretativas, cada desembargador vai interpretar de um modo e a gente fica torcendo. A gente até costuma brincar que além da gente conhecer as leis, nós temos que conhecer o entendimento daquele juiz, né, daquele desembargador, para a gente estudar mais ainda. Exatamente. Então, assim, o fato de muitas vezes a população se indignar com alguma decisão do Supremo ou de algum outro órgão superior, isso é por causa das questões de ideologia daquela pessoa. Porque muitas vezes, sim, o STF, o STJ se posicionam de acordo com a legislação, mas às vezes aquilo não é muito aceito pela sociedade, né? Muitas outras vezes porque a gente interpreta de uma maneira diversa do que aquele ministro interpretou, causa insegurança jurídica. Esse é um ponto que tem que ser trabalhado no nosso ordenamento jurídico. Esse é um ponto há muito tempo que é debatido, mas muito difícil de ser concretizado, né? Justamente pela legislação ser interpretativa. Adriano já deve ter tido esse tipo de situação no escritório também. Às vezes você entra com, sei lá, 2, 3, 4 ações idênticas. Na hora de ser feita a distribuição, cada uma cai com o juiz. Aí você Como é que você explica pro cliente, né? O colega dele recebeu X e ele recebeu menos que X, entendeu? Mas meu colega recebeu tanto, por que eu não recebi? Né? Ou, se você estiver do lado da empresa também, por que no determinado processo ela pagou um valor menor e no outro ela pagou um valor maior, né? Porque as pessoas sempre tiram como base o que é mais benéfico, né? Claro. E aí o advogado, na hora que ele não consegue explicar, fala assim, não, porque caiu, mas eram as mesmas provas, as mesmas testemunhas, mas infelizmente a gente ainda acaba tendo esse tipo de situação porque vai do convencimento de quem está julgando. Então o advogado, muitas das vezes, ele fica... Essas críticas que a gente recebe, né, sobre a demora, que eu acho assim, todo mundo que tem algum processo judicial, sobre a morosidade, porque assim, eu acho que deve ser um dificultador, você combina um negócio com o cliente. Só que do prazo que você combinou, que seja percentual, que seja valor, que seja quantidade de atividade, o sentimento que eu tenho por fora é de que eu falo, olha, é R$1.000 o serviço. Eu vou falar um valor aqui, é R$1.000 o serviço. Só que você demora 5 anos e trabalha e retrabalha aquele negócio por muito tempo. O que, na sua visão, como presidente da OAB, pode ser feito para que a gente tenha mais velocidade do ponto de vista do retorno da justiça
para os nossos negócios? Bacana, João. Eu acho que a primeira coisa é mudar a cultura de pensamento do brasileiro. A cultura nossa de litigância. Vou te processar, João, vou te processar. Nunca de fazer um acordo. E se, quando já está judicializado aquele problema, se você fizer um acordo, a mente do brasileiro é que você está perdendo alguma coisa. E isso é um ponto crucial para a morosidade da justiça, porque é uma situação muitas vezes fácil de resolver, inclusive da pessoa que ocasionou ali a entrada do processo, mas para causar uma picuinha maior, não, eu vou deixar o Alexandre sofrer um tiquinho ali, fica sofrendo 3, 4, 5 anos, lá na frente vai pagar juros, correção, o Alexandre ainda vai lá e divide para ele, tira juros, e o cara ele sai ainda falando, porra, ganhei ainda do Alexandre ali, que para mim foi uma vitória. Essa cultura de sempre ter vantagem em cima do outro tem que ser modificada aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, João, o Brasil, ele tem mais processos do que o restante do mundo inteiro. O mundo inteiro, somados, não tem mais processos. Eu achava que era os Estados Unidos, porque esse negócio, vou te processar, isso pra mim tem muito cara de filme americano. Mas lá, o sistema judiciário lá, ele é célere porque não tem também a quantidade de recursos que nós temos aqui no Brasil. Né? Lá é condenação, um recurso, acabou. Não tem essa quantidade de embargos que nós temos aqui. Tem memes aí no judiciário falando embargo do agravo, do embargo, do agravo, do embargo, do agravo. É uma coisa louca, uma coisa absurda, que realmente chega um momento que o camarada não está nem sabendo quando que vai ser julgado, se vai ser julgado, se ele vai receber, se não vai receber. Esses dias também soltaram aí um anúncio de um inventário que foi julgado depois de 42 anos, finalizado, né? Depois de 42 anos. Que local que isso é considerado justiça? 42 anos para ser julgado num processo? Não dá. Gerações da família já morreram ali. Milhares ali, e, enfim, não resolve o problema. Então, penso eu que a cultura tem que ser modificada, e obviamente a cultura se modifica com o tempo, né? E também o posicionamento dos atuais profissionais de saber um pouco mais sobre sistemas de conciliação. Acho que é um ponto que, se for observado, vai... Outra coisa, tá? Essa questão de precificação de honorários, o cliente hoje, ele muitas vezes, apesar de gostar de litigar, ele quer ver o seu problema solucionado o mais rápido possível. Então, se você souber com posições amigáveis, né, conciliação, mediação, entre outras coisas, por mais que aquele cliente perca algum pouquinho ali, se ele ficar satisfeito com a negociação, você pode resolver o problema do seu cliente de forma mais séria, precificando mais alto seus honorários. Justamente por isso. Entendi. Eu queria voltar um pouco, Adriano, com relação ao Adriano advogado, antes de presidente do OAB. Primeiro, você começou a dar aula ou você se tornou primeiro presidente do OAB? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque eu gostaria de saber, profissionalmente, como que se desenhou a sua carreira. Em que momento que você falou, olha, eu vou me candidatar ou eu estou preparado para ser candidato, para ser presidente do OAB? Porque se candidatar, inclusive, é fácil. Ganhar deve ser difícil para um caralho. Com perdão da palavra. E a eleição do OAB é braba. Eu imagino que sim. Eu acho que eleição do OAB na cidade de Sete Lagoas deve ser igual a eleição de Pirapama. Você arruma inimigo. Pirapama é assim, né? Pirapama, Jequitibá, essas cidades pequenininhas. Eu acho que eu fui mesário na primeira eleição. Eu acho que eu fui presidente de mesa na primeira eleição. Boca de urna. E tem boca de urna? Aí, meu amigo. Legalizada? Legalizado. O cara fica lá assim, vota em mim. Barreirado lá, velho. Só falta ter carrinho de pipoca. É na urna eletrônica ou é votinho? Na última foi a urna eletrônica. Que é isso? Vocês estão mudando demais. Era no papelzinho. Me conta um pouco sobre a sua carreira. Formou, foi trabalhar com seu pai e aí você foi dar aula ou... Não, eu comecei a advogar, estava advogando, até que um dia eu fui fazer uma reclamação na OAB. Estava achando que eu tinha alguma questão para a classe que não estava sendo legal. E aí o então dirigente da OAB, o Nilton Machado, falecido Nilton Machado, saudoso, virou para mim e falou, Adriano, em vez de reclamar, o que a gente pode fazer para modificar isso aí? Papo de gestor, hein? Papo de gestor. E me colocou na cadeirinha lá, a gente começou a debater, e ele falou, agora você vai lá, eu não vou lembrar. Eu sei que era alguma coisa sobre a jovem advocacia, porque, né, dificuldade, como todo mundo tem. E aí a gente chegou no consenso, fizemos um evento e começamos a modificar, né, a situação. A partir dali eu comecei a frequentar mais as comissões do OAB,
fui nomeado como presidente da comissão do AB Jovem naquela época, a primeira comissão que teve aqui em Sete Lagoas. Mas você ainda é jovem, pode ficar tranquilo. Naquela época. Eu tinha 2 anos, 1 ano e meio de formados. E aí, a partir dessa entrada na comissão, é que eu fui chamado para compor a diretoria. Eu fui 6 anos de diretor secretário-geral adjunto e fui muito ativo. Né? Eu acho que, como é um trabalho voluntário... Essa era a minha próxima pergunta, inclusive. Como é um trabalho voluntário, você tem que gostar mesmo e entender por que você está ali, por que você está doando tempo ali para a classe, abrindo mão do seu escritório, abrindo mão da sua família. Mas, de verdade, eu comecei a ter esse entendimento. Se eu não fizer, ficar só reclamando, não vai mudar absolutamente nada do que eu gostaria que mudasse. E aí, enquanto secretário-geral adjunto, eu comecei a atuar bastante. Nós chegamos a fazer o primeiro congresso, Sete Lagoas, não sei se a Alexandre nem sabe disso, tinha 40 anos de existência do AB de Sete Lagoas, nunca tinha tido um congresso aqui. Não. Isso foi em 2016. Eu lembro quando divulgou isso que era o primeiro congresso, mas até então eu não sabia que nunca havia sido realizado. Exatamente, aí eu era secretário, virei para o então presidente, né, doutor Benjamin, falei, Benjamin, nós temos que fazer alguma coisa, cara. Não é possível que 40 anos de sucessão não teve um congresso na cidade, nós temos que trazer conhecimento jurídico, nós temos que qualificar os nossos advogados. Adriano, pode fazer. E aí eu era presidente também da comissão de processo civil aqui na cidade. E aí eu e mais 3, né, da comissão começamos a trabalhar, a fomentar, 3 meses pesado, que eu não ia nem no escritório, cara, era uma loucura. Que isso. E aí conseguimos fazer um grande evento, colocamos 600 pessoas nesse primeiro congresso, foi um sucesso absoluto. Depois disso... Isso foi em que ano? 2016. 16, então em 2016 estava fazendo 40 anos de ordem, é isso? Isso. Foi o primeiro congresso. 2016? Acho que foi. Mais ou menos 2016. 45 anos, alguma coisa assim. Acho que era 45. 45, 40 e 45, não vou me recordar assim não, mas acho que era... Nós fizemos agora 45 anos. E aí, de lá, então, vocês fazem um todo ano? Qual que é o dinamismo desse congresso? Aí era realizado todo ano. Aí em 2019 foi o nosso último evento. 2019, eu me arrisco a dizer que nós fizemos o maior congresso da região aqui, de Sete Lagoas. Talvez até estendendo um pouco mais, porque a gente fez um evento com 3 ministros do STJ. Que isso, que trouxemos o então senador Antônio Anastasia, palestrantes de renome de São Paulo, Belo Horizonte, enfim. Foi um sucesso absoluto, como sempre, depois uma festa para os advogados. E aí pegamos uma pandemia, né? 2020, 2021, a gente não conseguiu fazer por causa do período pandêmico. E aí, João, te falo que é um trabalho tão desgastante e que demanda uma verba muito grande e que, infelizmente, os advogados não percebem o benefício que isso é para o próprio advogado e a gente não consegue fazer uma precificação que consiga bancar o evento. E aí, infelizmente, por essa dificuldade, nós não conseguimos voltar com o Congresso, que talvez esse seja o grande arrependimento da minha gestão desde 2019, de ter voltado. Sua gestão... Que a gente iniciou, a gente criou o Congresso, mas penso eu que até pelo período eleitoral a gente não vai conseguir fazer esse ano ainda. A sua gestão começou em 2019. 2019. A sua primeira gestão como presidente do OAB. A OAB, ela tem um ciclo de reeleição. Você pode ser candidato quantas vezes quiser. Quantas vezes quiser. A gente tem casa aí. Eu vou fazer uma sessão que 5, 6 anos. Eu vou tomar o cuidado. Eu vou tomar o cuidado. 5 mandatos. Não, 5 mandatos, mas é mais de 20 anos. Né? Eu vou tomar o cuidado eu vou tomar o cuidado que o período eleitoral exige. Ainda não estamos, a gente pode falar. Você é pré-candidato à reeleição a presidente do OAB, Adriano? Você já pensou sobre isso? Você foi na ferida agora. Porque eu sou ruim. A gente pensa e não pensa, né? Porque assim, nós entendemos que não é o momento da gente colocar essas questões, porque tem muita coisa ainda pra gente fazer mesmo, até para cumprir com as nossas promessas de gestão. E graças a Deus a gente tem conseguido. Mas é um caminho natural, sem qualquer falsa modéstia, é um caminho natural pelo que a gente vem realizando aqui no OAB de Sete Lagoas, sabe, João? Então é normal a gente ser parado na rua e para os colegas, e aí, Adriano, vai sair? Isso é direto, né, Alexandre? Toda hora alguém pergunta. E aí, Adriano, vai sair?
Vamos ver, né? Tô até pra mim aí, imaginou? Falei assim, isso aí não. A gente fez muita coisa, tem muito que ser feito. O que eu entendo? Se a advocacia entender que a gente tem que continuar, nós vamos continuar. Se a advocacia entender que nós temos que oxigenar, nós vamos oxigenar. Nós estamos ali à frente do AB, mas a gente não manda nada, não. Quem manda são os advogados, os advogados. Se eles querem modificar, eles vão modificar. Um bom gestor trata a si mesmo. Não, de verdade, cara, porque eu não tenho ego nenhum em relações, muito pelo contrário, dá trabalho pra gente, dá um desgaste gigantesco. A Gabriela, minha esposa, ela vai ver, ela cara, a gente sofre com a AB. Porque a gente gosta. A Gabriela, advogada também? É advogada também, mas era uma advogada que era completamente à parte sobre questões. Ela faz o dela. Quando a gente começou a namorar e ela começou a entender o sistema. Você tem quanto tempo de casado, meu caro? De casado eu tenho 3 meses. Brincando. Não, ele tem 3 meses de casado e já será papai. Graças a Deus. Esse cara é muito serviço mesmo. Não é pra qualquer um, não. Me conta uma coisa, Adriano. Falando de todo esse período só um minutinho, nós temos bons nomes. Alexandre é um bom nome. Alexandre hoje tá com a gente lá, delegado da Caixa, já tem pouquíssimo tempo que tá lá e já tá fazendo barulho. Então é um bom nome. Doutor. Daqui 2. Você não sai do podcast, pode fazer o que você quiser. Como você quiser, arrumar até namorado, faz o que você quiser. Adriano, e aí, nesse período todo, eu vou tirar uma coisa porque eu quero dificultar um pouquinho a sua resposta. Tirando o evento que você fez, né? O que você mais se orgulha de que você fez na OAB? Fala assim, cara, que legal que eu fiz isso. Que se você deitar na cama, você dorme de cabeça naquilo. Que hoje você vai deitar e vai falar assim, cara, que legal que eu fiz isso na OAB. O que você fez que você vai falar assim, cara, isso foi legal? Nós resgatamos o respeito. Isso aí eu falo sem sombra de dúvida nenhuma e que, mais uma vez, como eu falo em qualquer entrevista, em qualquer solenidade que participo, não há crítica nenhuma a gestões anteriores. Cada um entende o que deve ser feito. Quando nós chegamos em 2019, nós colocamos um tripé: ação, ética e independência. Agir sempre que necessário, mostrar que o advogado bem respeitado, qualificado, tanto pelos advogados quanto pelos cidadãos, tem que ser ético e agir de modo independente para justamente poder agir. Senão a gente não consegue aquele papo que a gente falou há pouco tempo. João, quando a gente chegou em 2019, a advocacia se recorda bem, né, Alexandre, que em frente ao INSS havia uma panfletagem sem limites. E era uma reclamação constante, né, dos advogados, principalmente dos advogados previdenciaristas. E aí eu fiz uma comissão de fiscalização para que a gente pudesse ir até lá, né, à frente do INSS, abordassem essas pessoas que estavam panfletando, para saber se tratavam de escritórios administrativos ou se tinha algum advogado trabalhando por trás, o que infelizmente acontece muito. Há uma brecha. O advogado abre um escritório administrativo, né, sobre direito previdenciário, não fica à frente, mas o contrato social, outros documentos, ele acaba atuando, porque se não resolver administrativamente, aquela pessoa tem que procurar judicializar aquele problema. E nessa fiscalização, nós conseguimos fechar 3 empresas que exerciam irregularmente a profissão do advogado. E nunca mais houve panfletagem à frente do INSS. Esse é um dos motivos que nos traz muito orgulho, porque traz o respeito antes perdido. Nós tivemos o caso de um colega que foi agredido dentro da delegacia e que tomamos, né, o devido posicionamento, fomos até a delegacia, fizemos todos os procedimentos de violações de prerrogativas, e fizemos ali o que o estatuto nos permite fazer para que aquela pessoa, aquela autoridade tenha ali aquela retratação fora, né, os processos disciplinares, corregedoria, né, junto à instituição que violou a prerrogativa. E um outro ponto, que isso aí foi público e notório, passou no estado inteiro, foi a frase infeliz de um então vereador aqui da cidade desejando a morte dos advogados criminalistas, sobre determinada situação que não convém aqui citar. Nós tomamos também a medida e foi a primeira vez que um vereador na cidade de Sete Lagoas foi punido na comissão de ética e disciplina da Câmara Legislativa aqui de nossa cidade. Então isso trouxe um resgate muito grande que antes não se via. Aconteciam violações de prerrogativas e
tapinha nas costas, vamos abaixar o fogo, para o diálogo manter inerte, para não haver nenhum tipo de situação constrangedora para qualquer tipo de pessoa. Quando, na verdade, a advocacia estava sendo constrangida a todo momento. Desde então, João, nós nunca mais, né, Alexandre, tivemos qualquer tipo de violação mais grave. Claro que, infelizmente, ainda algumas autoridades ainda insistem em violar as prerrogativas do advogado, mas a gente teve um número muito bom no ano passado, que apenas a comissão de prerrogativas foi acionada apenas 7 vezes. Isso mostra de verdade o reflexo do trabalho que vem sendo realizado de resgate ao respeito aos advogados e às advogadas. Então isso para mim é um motivo de muito orgulho. Penso eu que é um caminho sem volta e que os próximos presidentes vão poder atuar com muito mais tranquilidade do que a gente atuou aqui. O que você está comentando aí é importante. Deixa eu te falar. E isso é o trabalho de gestão, né? Quando você trata de gestão é assim, tem um problema. E aí você tem a opção de falar assim, calma, vou passar panos quentes. Não. O rapaz lá o delegado, sei lá quem foi, na delegacia, desrespeitou as prerrogativas do advogado. A OAB tem que agir firme do ponto de vista da OAB, porque isso serve de exemplo para todos. E aí funciona da mesma forma com o vereador que se posicionou aí, imagino, de forma inadequada, né? E aí quando a OAB fala assim, não, vou te ensinar o que é o caminho legal, aí não erra. É mostrar que a OAB está presente. Outra pergunta. Esse é o grande ponto. A OAB está presente em qualquer situação que o advogado estiver. Então, se chamou, quem vai estar lá? Pode ter certeza O absoluta. advogado, às vezes a pessoa pensa que o advogado é só o fórum, né? E não é só o fórum, não é só relação com o juiz, com o escrivão, né? Então você tem situação de delegacia, situação de INSS. Órgãos públicos em geral. Todos os órgãos públicos, né? A presença do advogado é necessária. Então a AB, ela tem que se fazer, né? Ela tem que fazer às vezes de instituição perante a todos esses órgãos. Agora eu queria fazer uma pergunta rapidinho. Você, Adriano, você entende, dentro da OAB, Adriano, você ocupou vários cargos de diretor, como o próprio Alexandre ocupou hoje um cargo de diretoria, diretor de alguma coisa lá, né, doutor? Na verdade, é da Caixa de Assistência. Mas faz parte da diretoria. Você ocupou vários cargos de diretoria e várias lideranças. Você acha importante, para se tornar o presidente da OAB hoje, que a pessoa trilhe alguns cargos para entender as demandas de atividades diferentes, falar assim, olha, isso me ajudou a ser o presidente que eu fui. Como é que você vê? Você acha necessário ou pode ser, vou dar um exemplo, ou pode ser igual o Lula, 4ª série, vai lá e vira presidente? Para mim, João, ajudou demais, né? Não é uma questão fundamental, porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um amigo que é presidente do AB de Pirapora, ele nunca tinha sido nada, foi candidato, foi eleito e vem fazendo uma gestão espetacular, né? Mas para mim foi muito importante entender como funciona o sistema, né? Começar ali como secretário, enfim, independentemente do cargo ocupado, mas procurar entender como é que funciona, ir em Belo Horizonte, conversar com os diretores, ver como é que é o feedback, o que eu posso trazer para a subseção, o que eu tenho que fazer para pedir algo lá na seccional para trazer, enfim, isso me trouxe uma bagagem muito grande e eu fui muito mais confortável quando sentei na cadeira do presidente. Eu não tive a dificuldade que muitos presidentes, quando chegam a primeira vez, sem passar por esse caminho, possuem. Inclusive, quando a gente teve um colégio de presidentes da OAB de Minas Gerais, todos os presidentes de subseções juntos, eu coloquei isso para o presidente Sérgio Nonato, que deveria haver um curso de dirigentes, porque muita gente chega lá e não sabe para que serve o secretário-geral. O que o presidente tem que fazer? O vice-presidente não faz nada? Aqui a nossa vice-presidente, ela trabalha demais. O vice-presidente do Brasil, acho que não faz nada, não. Mas pode ir lá. Entendeu? Então, assim, para mim foi importante, foi fundamental, mas não é necessário, porque tem muita gente que tem expertise aí, chega na hora e desembola, né? Uhum. Mas para mim foi muito importante. No seu caso, foi assim Foi escola. Tive uma escola ali até chegar à presidência, né? E só voltando, que eu não respondi a sua pergunta, como é que eu cheguei. Eu disse que eu atuava, né, de forma muito proativa, e quando
a gente fomentou essa questão do Congresso. Claro, como criador, eu acabei aparecendo mais. Aí o pessoal achava até que eu era vice-presidente na época, e não era, eu era secretário-geral ali. E ali meu nome já começou a ser ventilado naturalmente. Eu não cheguei e falei, vou ser presidente. Não, naturalmente, o nome foi ventilado e assim foi. Não tive nenhum embate, não colocar assim. Aqui em Sete Lagoas a gente tem uma tradição que o secretário sempre vira presidente. Sempre foi secretário e disse que vai ser presidente. Com exceção de Tião, que pulou fora do barco, né? Que era para ser o presidente, mas aí ele... E tinha tudo para ser. Tinha tudo pra porque o Tião, o Gabriel, ele tem um senso de posicionamento de ideias que eu presenciei em poucas pessoas. Ele é muito observador e quando ele solta ali o que ele entende ser necessário, todo mundo para e pensa e 2 minutos depois vamos fazer o Gabriel tá falando que isso aí é prudente. Isso é muito legal. Gabriel é um cara assim, de muito bom senso, né? Sempre muito ponderado nas coisas e é um cara sempre muito presente também, né? Quando ele assume algum compromisso, assim, você pode contar com ele que ele não vai decepcionar. Ô Adriano, você falou aí, né? De quando você começou, das coisas que foram implantadas. O que foi mais difícil? A primeira ou a segunda gestão? Porque quando você chega na casa e começa a mexer, é óbvio que você vai agradar e desagradar. Aí você está implantando o seu sistema. Quando você está no segundo mandato, as pessoas sempre esperam mais de você. Então, assim, às vezes a gente pensa que é mais difícil começar, mas talvez dar continuidade e atender as expectativas em algumas situações pode até ser mais difícil. No seu caso, nas duas gestões, comparando uma com a outra, onde você teve mais dificuldade? Em qual delas? Alexandre, essa pergunta é complicada, cara, porque a gente sempre tem momentos, né, de dificuldades em cada gestão. Eu acredito que a primeira foi mais complicada justamente por essas situações todas que eu acabei de falar para vocês. Foram questões que nunca tinham acontecido, né? Da gravidade que foi realizada, nunca tinha acontecido aqui em Sete Lagoas. E para ser um presidente de primeira viagem, tomar posições firmes, posicionamentos adequados, temporais, porque muitas vezes acontece a situação e os advogados imediatamente falam, o AB vai fazer nada não, o AB é isso, cadê o AB? Ainda mais com o WhatsApp hoje em dia. Exato, né? Então assim, é muito rápido, né? E eu tive que esperar um tempo para me posicionar em algumas situações. Isso é muito difícil. E também porque eu peguei um período pandêmico. Apesar de que muita gente achou que a gente ficou dentro de casa, mas não, nós enfrentamos violações de prerrogativas praticamente todos os dias. Enquanto estava todo mundo em casa, a gente estava na rua. Verdade. Mas poucas pessoas sabem disso. Nós ficamos na rua o tempo inteiro atrás de defender o advogado. Porque o que acontece? O período pandêmico ocasionou muita questão de remédio. Né, o hospital que não dava remédio, né, enfim. E aí a gente era acionado a todo e qualquer... Foi uma série de situações que a pandemia, ninguém pode sair de casa e assim, e diversas necessidades precisavam ser satisfeitas. E aí a pessoa procurava quem? O advogado. Exatamente. Né? Então assim, no primeiro mandato, a gente teve muito embate. E que foi necessário para o resgate, né, o respeito da advocacia. No segundo, está sendo mais a questão do diálogo. Nós temos embates, claro, porque a gente não vai deixar de fazer o que tem que ser feito. Mas o diálogo hoje prepondera. Né? Hoje nós temos um ótimo relacionamento com o judiciário, com o legislativo e com o executivo. Com a Polícia Civil, que a gente tinha tido o problema, a Polícia Militar, que tinha um distanciamento muito grande, hoje se aproximou assim, de forma que eu jamais imaginaria. E aqui eu tenho que fazer até um agradecimento público para o coronel Murilo César, que não está mais com a gente, mas que foi o cara que realmente abriu as portas, levou a comissão de prerrogativas para falar sobre o advogado do batalhão. Nós levamos eles para a OAB. Nós somos convidados pela primeira vez na história do OAB, um advogado, presidente, né, representando a classe. Foi paraninfo de uma turma de soldados, normalmente quem faz isso somente são militares, e pela primeira vez nós somos convidados. Enfim, fomos agraciados com a medalha Alferes Tiradentes, poucas pessoas têm. Rapaz, assim, muito orgulho desse trajeto que nós estamos fazendo e gerando história.
né? Nós estamos fazendo história como outros que virão, como outros que passaram. Eu sempre falo, as pessoas que passaram fizeram isso e a gente só está nessa situação porque essas pessoas atrás construíram, né, esse tijolinho aí da OAB de Sete Lagoas. Tá muito legal. E aí, voltando um pouco, Adriano, para o Adriano professor, né? A gente falou um pouco do Adriano advogado, do Adriano presidente do OAB de Sete Lagoas, o Adriano professor. E aí, em que momento você fala assim, cara, eu vou dar aula? Eu sempre tive o sonho, né, de lecionar. Mas aí não foi uma questão. Um professor, Silvio de Sá, perguntou se eu tinha vontade de lecionar, e aí eu falei que sim. Ele falou que teria, né, um processo seletivo na Faculdade de Santo Agostinho. Assim fiz o processo seletivo, passei pela sabatina e estou lá já tem 4 anos lecionando sobre direito processual civil, prática civil e ética profissional. O Adriano aluno, né? Tem um Adriano aluno que vivenciou todo aquele período escolar. Qual a maior diferença você vê hoje, Adriano, do Adriano aluno, do conteúdo que entrega e da dedicação dos alunos da sua época, né? Você como aluno, porque é muito comum a gente falar assim, na minha época era assim, na minha época não tinha isso. Como é que está o nosso ensino hoje, o Adriano professor, lecionando, para o que você teve de entrega de conteúdo, Adriano? Vou generalizar, tá? Tá, Porque já dei aula também em outros locais, mas eu acho que existia uma exigência maior dos professores para com os alunos. Hoje, isso é bom também, não estou falando que isso é ruim, mas há uma situação também mais humanizada do professor para com o aluno. Mas eu acho que isso também tem que andar lado a lado com a exigência. Você não pode deixar o aluno sobrepor a exigência que a faculdade permite, porque senão você não entrega o que realmente tem que ser entregado, né? Eu vejo isso. Na minha época, o professor não dava trégua. Não dava. Mas eu vejo que, assim, o que eu venho observando, na dedicação que a maioria das pessoas hoje que alcançou o seu cargo, igual o Dias também está aqui com a gente, a quantidade de energia, de estudo que vocês tiveram, e quantidade de informação que vocês tinham para você poder fazer o que precisava ser feito, para conseguir se formar. Hoje, você abre o celular, gente, minha casa tinha Atlas Universal. Não sei se você sabe o que é isso, não. Era um almanac. Estudava pelo Atlas. Era um almanac. Então, assim, a quantidade, e o que eu vejo, e eu posso estar falando, a quantidade de informação, a facilidade que você tem para ter a informação e ter a resposta para você estudar, eu acho que é muito grande. E aí eu percebo, às vezes, Adriano, se é o especialista nisso vai poder me falar, que os alunos hoje eles não utilizam nem o que está disponível para eles estudarem. É isso mesmo, Adriano? É isso, então infinidade de informações e às vezes parece que não tem nada, né? Porque não está usufruindo do que realmente tem. A gente tinha que buscar as informações através da Barça, né? Dos livros, talvez isso fazia com que a gente pesquisasse mais, né? Como as informações estão à frente de todos, talvez isso seja um problema, quando na verdade deveria ser uma solução. Então acho que os alunos penso eu que precisem estudar mais. Eu vejo isso muitas vezes. Será que não é porque a gente tá falando de ChatGPT, a coisa tá tão fácil que na cabeça dele ele fala assim, eu vou buscar a resposta no ChatGPT e coloca a resposta da rede social, né, que tá pronta ali, ele não se preocupa em estudar. Será que é por isso que as pessoas... Pode ser, mas da mesma maneira, João, o professor também tem como saber, exatamente. A gente está agora em época de avaliação de TCC. Já tivemos situações em que alunos copiaram trabalhos de outros, porque a gente também tem os nossos meios para verificar se houve ou não uma pesquisa realmente... Dá para identificar. Demais. Você conhece seu aluno, você sabe o tipo de aluno que é. Aí uma pessoa que às vezes não é tão participativa, até a forma da pessoa como se comunicar. Aí quando você pega o texto ali, tá tudo certinho, né? Um português impecável, uma colocação de ideias ali, um raciocínio, aqui já... mas aí também tem o papel do orientador, né? Que aí às vezes você não pode falar, o aluno, eu sei que o aluno não é aquele aluno, mas está sendo orientado pelo doutor Alexandre. Então o doutor Alexandre está fazendo a situação do trabalho dele ali, fica legal. Então você tem que ter mecanismos para tentar identificar se aquele aluno realmente
também está copiando o trabalho de alguém, né? Hoje, doutor, a gente vê um pouco, você falou assim, que você está bem mais próximo dos órgãos das polícias. Há pouco tempo atrás, a gente teve uma situação em Sete Lagoas de um rapaz sem carteira que atropelou uma moça e essa moça veio a falecer. Assim, e aí a gente pega uma situação de que o rapaz não tinha carteira, pegou uma moto emprestada de uma pessoa, e quando a gente foi analisar, e eu falo que eu vi alguma coisa no jornal, os dois com uma ficha corrida muito grande, e esse cara não fica preso. Nós estamos falando de um cara que ele ficou no local. Eu não sei se isso se eu estou falando da audiência de custódia. Eu acho que é necessariamente disso. Qual a sua visão desse negócio de pessoas que deveriam ficar presas necessariamente por causa de algumas atividades e às vezes a justiça acaba soltando? Eu sei que tem um papel do advogado de defesa, tem o cara que vai lá e fala que tem que ficar preso e a família às vezes. Como é que você vê essa situação e como a gente achar o equilíbrio para que a justiça seja feita porque assim, nós estamos falando de um cara que tem uma ficha corrida muito grande, né? O cara que emprestou ele a moto também tem uma ficha corrida muito grande, ele mata uma pessoa inocente aqui na nossa cidade e esse cara tá solto. E a sensação de que nada acontece, né, João? A sensação de que nada acontece. A gente volta justamente naquele papo da insegurança jurídica e de interpretações legislativas, né? Porque tem alguns requisitos, né, que o magistrado tem que analisar se pode soltar ou se vai permanecer. Mas esse cara, deixa eu te fazer uma pergunta, mas esse cara, quem soltou ele, na minha visão, assim, esse cara não, o juiz não chegou. Existe um juiz que fica de plantão, gente, pergunta de leigo, tá? Sim. Porque assim, o sentimento que eu tenho como João não operário do direito é que, cara, como que esse cara tá solto? O delegado não deveria ter solto ele. Coloca ele na tranca, pelo menos até, porque ele ficou lá, ele matou a pessoa, ele não tinha carteira, não tinha o que fazer, esse cara tá solto. A questão da carteira é um ponto à parte porque é uma questão administrativa. Mas, na minha opinião, é um agravante por estar conduzindo era motocicleta, não era? Motocicleta. Uma motocicleta. Eu não sei se nesse caso, eu não sou criminalista, tá? Então eu fico não tenho tanta autoridade para falar sobre o assunto, mas eu não sei se tem até fugiu a palavra, se ele... para fazer o pagamento lá, fiança. A fiança. Eu não sei se o caso exige fiança nesse caso dele. Eu também não sei. Eu acredito que ele não estava sobre efeito de álcool, que se ele tivesse, com certeza, talvez ele não sairia, né? Mas como ele aparentemente não estava, eu acho que nem se aplicava o caso de fiança. Realmente, se ele compareceu, prestou socorro, né? Deve ter sido levado à delegacia, assinou um PCO e foi liberado. Então, vou fazer uma pergunta boa aqui de um leigo, mais uma vez. Nesses casos, caso a população procure diretamente a ordem, eu acho que ele teria que buscar um advogado, nem que for defensor público. Você fala, né? para esse caso? Para esse caso, para um caso nesse jeito, porque assim... na verdade, é a questão da defensoria. A OAB, ela não indica e nem coloca à disposição algum advogado para determinadas situações. Justamente para que a gente não dê preferência para algum ou outro. Né? Como o João não tem condição financeira. O João não tem condição financeira. Onde o João vai para ele poder encontrar um advogado, a defensoria pública, um advogado, onde eu encontro essa pessoa? Porque para vocês talvez seja muito claro, mas para mim, por exemplo, não é. Como eu consigo acessar a defensoria pública? A Defensoria Pública fica próximo ao fórum mesmo, né? Eu não vou saber aqui especificar a rua, mas fica próximo ao fórum. É só chegar lá, falar que precisa do atendimento e, obviamente, por ser um servidor público, né? O defensor público é um servidor público, vai fazer a defesa daquela pessoa. Tem também as próprias instituições de ensino, né, os núcleos de prática jurídica, que também, algumas delas, não são todas, acabam também participando desse tipo de defesa criminal aí, né? Normalmente é mais direito de família, direito civil, mas algumas instituições acabam aceitando pegar o direito criminal. Entendi. Doutor, mais alguma pergunta para o doutor? Sempre. Adriano, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre o que a OAB hoje tem de ações
em prol tanto da advocacia quanto da sociedade. Nós citamos a questão do OAB na escola, mas a gente tem comissão de OAB social. O que mais que a OAB oferece hoje, tanto para a advocacia quanto para a sociedade? Olha, já essa é parte até sua, né? Você que devia responder. Mas hoje o convidado aqui A pasta é dele, né? Vossa Excelência. Mas, cara, isso é legal a gente falar, porque a nossa anuidade, para quem não sabe, é em torno de R$1.000. Então, para muitos é uma anuidade cara, né? É mais barato que a anuidade de motoclube, tá? Só pra você saber, não é caro não. Mas assim, o que eu entendo, pela quantidade de benefícios que a OAB concede aos advogados, a anuidade acaba saindo no preço razoável, ou até barato, para assim não dizer. Porque, de fato, e aqui eu faço um desafio, se tiver algum conselho de classe que dê mais benefícios que a OAB concede aos advogados, a gente conversa. Não existe. Porque nós temos, além, obviamente, das comissões, congressos, festas, nós temos aí a Caixa de Assistência dos Advogados, que é justamente um órgão da OAB que caminha para trazer benefícios para os advogados. Então, nós temos, por exemplo, um atendimento online no Hospital Albert Einstein, gratuitamente para o advogado. Um atendimento psicológico, gratuito para o advogado. O advogado, como qualquer outra profissão, mas normalmente o advogado ele tem que tratar da sua saúde mental. Às vezes até mais, né? Às vezes até mais, porque de fato é uma profissão muito estressante, né? Então nós temos também um atendimento psicológico gratuito. Nós temos, hoje, o advogado ele precisa do token para advogar. Então, o jovem advogado que acaba de entrar no mercado de trabalho, ele recebe gratuitamente o token para poder advogar. Nós temos o primeiro site. O advogado entra no mercado de trabalho, a Caixa de Assistência concede para ele um sistema para que ele possa fazer o primeiro site dele. O advogado ou advogada, que está aí grávida, no caso, daqui a pouco eu vou pedir esse benefício, que o kit maternidade tem uma gama de benefícios. Aqui a gente colocou algumas questões exemplificativas, mas de fato a OAB, junto com a Caixa de Assistência dos Advogados, dá muitos benefícios. Tem até hoje, para os advogados. E aí, o advogado recém-formado, acabei de formar em advocacia, onde eu acesso essas informações? No site do OAB de Sete Lagoas tem essas informações. Onde eu consigo acessar todas essas informações, Alexandre? Na verdade, você jovem advogado. Eu estou dinâmico, entendeu? Vou até olhar para a câmera. Na verdade, você jovem advogado. O que mais tem são fontes de informação. Ele pode entrar no site da OAB de Minas, no site da Caixa de Assistência, no site da OAB de Sete Lagoas, na nossa página, no Instagram, e em último caso ele pode ligar diretamente lá na subseção, que vai ser atendido pelos funcionários, eles vão direcionar, dependendo da demanda dele. Então, assim, por falta de informação, ele não fica, Adriano, sem o benefício dele. Então, basta ele realmente procurar que ele vai receber aí a informação de acordo com a demanda que... Entendi. A OAB e a Caixa já fazem essas informações chegarem do advogado, mas o Alexandre colocou uma situação que tem que considerar. O advogado, às vezes, fica esperando demais e acaba não sabendo dos benefícios que lhe concede. Entre no site da OAB, da Caixa, procure saber que com certeza ele vai, pelo menos de uma hora ou outra, ele vai usufruir. Sim, entendi. Nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, porque a gente já está com o Adriano aqui há um bom tempo, tomando tempo, professor. É isso, meu irmão. Presidente do OAB. Adriano. Queria que o Adriano falasse dos nossos eventos também, porque agora a gente vai ter aí um período de eventos aqui da OAB, Adriano? Exato. Então, se você quiser aproveitar a oportunidade para falar, para convidar, para destacar, acho que o momento é esse. Bacana, obrigado. Bom, dia 28, João, já fica aqui feito o convite para você também, nosso convidado. Dia 28 agora, nós vamos ter o nosso Arraiá Country. Esse Arraiá já é tradicional em nossa subseção, mas o Alexandre chegou, como eu falei, mandando ver, inovando. Nós mudamos o local, vamos fazer um evento super bacana com 2 bandas, chopp liberado, caipirinha liberado, comida... E aí eu vou falar uma coisa para você, Alexandre. Eu tive notícias no grupo de advogados, como qualquer lugar tem, falando, é um absurdo, em 2 dias acabaram os ingressos, que absurdo, poderiam disponibilizar mais.
Uma dica aqui, é essa câmera aqui? Essa câmera aqui. Uma dica, saiu a informação de evento da OAB, compre imediatamente, porque está sendo assim todo evento da OAB. Neste caso, nós colocamos para valorizar, para beneficiar o advogado mesmo, apenas R$20 para o advogado, R$40 para o seu acompanhante. R$20 para o advogado, R$40 é que aqui tem ingresso até hoje. Quer comprar E hoje? aí que tá o negócio, cara, porque é o seguinte, normalmente nos nossos arraiás, é em torno de 150, 160 pessoas. Nós colocamos 240, né, Alexandre? 240. Então vai ser o maior Ou seja, arraiada. em 48 horas acabaram os ingressos. Então não foi porque tinha um pouco, nós disponibilizamos mais do que os outros eventos do arraiá. Mas é porque realmente muito atrativo, vai ser o maior evento de todos os tempos. E nós estamos divulgando também com Lagoas. antecedência, né? Como dizer, aquele save the date, ó, fica atento aí que vai vir um evento bacana. Então o aí, evento agora, dia 28/6, 19h30, lá no Rancho Fundo. E só, né, um detalhe, não haverá venda de ingressos na porta, tá, pessoal? Realmente já esgotou, então, assim, o recado aqui é reforçando com aqueles que já adquiriram, para não esquecer, para poder realmente ir com animação, né, Adriano? Que a festa vai estar muito boa. Vai ser legal demais. E aí, aproveitando, dia 23 de agosto, a gente faz a nossa tradicional festa da advocacia. Também, talvez seja o maior evento da OAB de Sete Lagoas, evento festivo, claro, da OAB de Sete Lagoas. Vai ser mais informal ainda este ano, Alexandre, porque a gente vem fazendo essa desconstrução. Antigamente era o baile da advocacia, todo mundo de terno. Você já me convidou, não, né? Eu não tinha nem roupa pra ir, inclusive. Tinha uma franga, me alugou a roupa. Arruma a blusa aí pra mim, né? E a gente, pois é, de tênis, você falou, não, você não entra não. Pois é, desse ano você vai poder entrar, não tem problema nenhum, porque a gente está desconstruindo isso. Não porque era ruim, muito antes, pelo contrário, é sempre muito agradável. Só que a gente já usa terno todos os dias, é para retirar realmente o uniforme e para confraternizar. Nós vamos ter, no dia 23 de agosto, talvez a maior festa da advocacia da OAB de Sete Lagoas, tá? Vai ser lá no Esplendor Eventos. Nós vamos ter contrato fechado com a Josi Lopes e um sertanejo que eu não vou soltar agora. Que é isso? Eduardo Mas Costa, é um cantor sertanejo Tô brincando. de Minas Gerais, mas que faz sucesso em todo o Brasil. A gente legal, trabalhou muito para trazer, né, um nome especial para a nossa festa. Isso deu ao trabalho de toda a diretoria, conselheiros, diretores da Casa de Assistência. Nós conseguimos triplicar o caixa do AB, mesmo com pandemia, mesmo trazendo vários eventos aqui para a nossa cidade, que nos oportunizou trazer um grande nome para a nossa festa. Legal então já está demais. feito o convite, fora um seminário também, que nós vamos ter de Direito de Empreendedorismo, OAB Jovem, Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Esse de direito do empreendedorismo deve ser muito legal, porque casa muito com o que nós falamos aqui, inclusive, né? Certo. Não desmerecendo os outros, mas casa com o que nós falamos hoje, inclusive. Sai do tradicional, né? Doutor Adriano, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algo que nós não falamos aqui, que você fala assim, João, eu queria falar esse recado, tem alguma coisa que você fala assim, olha, seria importante o pessoal da OAB saber disso, ou algum recado final que você queira dar para os advogados e para quem assistir, lembrando que esse podcast ele estará disponível nos sites do 7 Dias News, no nosso canal do YouTube dos 7 Dias News e no nosso canal do Outcast, tá? Além dos cortes também no TikTok e no Instagram. E no Instagram. Bom, primeiro então, agradecer de coração mesmo aí o convite realizado. Foi muito legal, descontraído. Legal demais, né? Foi bacana demais. Depois a gente vai falar aqui sobre o Atlético Cruzeiro, para o Alexandre ficar mais calado que falando. Bom, mas deixa pra você vir mais no final de semana, que a gente vai poder, né, conversar em outras condições. Ô, João, mas na verdade, cara, o que eu sempre falo é convocar mesmo a advocacia de Sete Lagoas para participar dos eventos, participar das comissões, ficar por dentro do sistema OAB, porque só assim a gente faz uma advocacia mais forte, mais valorizada. Ficar só dentro do escritório reclamando, falando que a OAB é isso, fulano tá ali, o juiz é ali, não vai adiantar absolutamente nada. Se todo mundo começar a engajar, querer saber um pouco mais de como poder ajudar a advocacia, não tenho dúvida nenhuma que a classe nossa, Alexandre, seria ainda mais respeitada e até mesmo temida, porque com a quantidade de advogados que nós temos, daria outra coisa. É verdade. Um detalhe que nós falamos a questão dos benefícios,
mas acabou que nós não citamos a questão do escritório compartilhado, né? Que é o que eu acredito que nenhuma outra instituição disponibilize isso para os seus Como é que membros, né? funciona? A gente criou, a gente trouxe para Sete Lagoas, mas foi disponibilizado, claro, criada pela OAB de Minas Gerais. Nós começamos a ventilar a possibilidade de trazer esse escritório compartilhado justamente por causa da pandemia, sabe, João? A gente percebeu que os advogados mais antigos estavam parando de advogar, porque infelizmente faliram, justamente porque não tinham a ideia, né, de gestão financeira. Os jovens advogados não tinham aonde começar a advogar. Então nós criamos, né, nós construímos o escritório compartilhado, com secretária, ar-condicionado, salas individualizadas, sala de reunião, cozinha, para que o advogado possa... E aí o cara paga menos de R$100 por mês, que a anuidade é mil reais, ele paga menos de R$100 por mês. E é tudo gratuito. 800, É só agendar, não paga um centavo para utilizar. As salas da OAB nos órgãos públicos. Nós temos a sede no centro, né? E tem as salas no fórum, no juizado, que também ele tem água, café, todos os fóruns, computador com acesso à internet, secretário para poder auxiliar. Muito legal, muito legal. Ô, João, só complementando aqui, já que tocou na questão do escritório compartilhado, e essa boa relação que a gente tem hoje com o Judiciário, Legislativo e Executivo, uma questão que era sempre muito cara para a OAB Sete Lagoas, por todas as gestões que passaram, era a aquisição de um terreno para a construção, né, de uma nova sede. A nossa sede, ela já está bastante defasada, né? Nós temos aí 1.700 advogados, um auditório que cabe 60 pessoas, o prédio que infelizmente encontra todo infiltrado. Então, a gente precisava modificar essa situação. E a gente foi atrás, né, do Executivo Municipal e, através desse diálogo, da importância que o Executivo entende que a OAB tem, né, acabou doando um terreno aí de 4.000 metros quadrados para a OAB construir a sua sede. Legal. E assim a gente vai fazer. Só que a gente ia mandar aqui em primeira mão, porque a gente já tinha divulgado que a nova sede seria nessa construção, essa nova construção. E o que a gente vai fazer? Nós vamos tentar reformar a nossa atual sede, que está em área central, né, de nossa cidade, que dá para você realizar todas as questões administrativas, e nesse novo terreno a gente construir um auditório onde a gente possa realizar os nossos eventos sem custos, locar também para termos autonomia financeira, e também fazer uma área de lazer para os advogados, né, sai do escritório, vai lá, joga lá um beach tênis, um futebol, um handball, um futebolzinho. Beach tênis, João Paulo gosta. Sou bruto, né? Tudo que é esporte é comigo mesmo. Tomar uma cervejinha lá, e o projeto ficou pronto. Hoje é segunda... Pode falar, não tem problema não. Não, tem problema não. Hoje é segunda-feira, na quinta-feira nós tivemos acesso, estamos com reunião agendada na OAB de Minas Gerais para mostrar e começar a quinta-feira é a data que esse podcast vai no ar. Então, quinta-feira às 20 horas nós vamos estar no ar. Então hoje, gente, hoje o que vai acontecer? Vai ter uma reunião, você falou agora, quinta-feira. Não, na quinta-feira passada. Na passada? Na quinta-feira passada. Agora. Não, na quinta-feira passada nós tivemos o projeto apresentado. Na semana anterior, então. E agora nós temos uma reunião agendada, né, na OAB de Minas Gerais e na CAD de Assistência dos Advogados para fazer essa apresentação para começar a construção. Triano, parabéns, meu cara. Eu realmente, às vezes a gente chega para escutar bate-papo com muita gente, assim, eu realmente fiquei feliz do que eu vi aqui hoje, até porque, assim, é um trabalho árduo, dá trabalho, fazer evento, gestão dá trabalho. O que você apresentou pra gente aqui foi, assim, um pouco da sua história, o que você tá fazendo para a OAB. Então, assim, parabéns, eu fico feliz. E, assim, o canal do podcast, ele tá disponível para você vir falar sempre que você quiser. Obrigado. Então, assim, caso você queira vir aqui, ô João, quero bater um papo, chegou a época da campanha, quiser vir falar sobre as propostas suas, então, assim, se caso você decida ser candidato à reeleição, então, assim, as portas estão abertas, quantas vezes você achar necessário, tem um assunto que você acha que é pertinente a gente debater ele, que é um posicionamento da OAB Sete Lagoas, nós estamos aqui 100% disponíveis para ouvir, eu com pouco conhecimento técnico, mas com bons ouvidos, eu adoro escutar
soltar uma boa prosa. Obrigado, meu cara, obrigado mesmo. Parabéns aí pelo trabalho que vem sendo realizado. A OAB também de portas abertas, porque vocês precisaram. O Alexandre já é de casa, mas a porta está sempre aberta para o cidadão. E obrigado mais uma vez, meu cara. Nós queremos, doutor Alexandre, mais alguma pergunta? Satisfeito. Satisfeito? Excelência. Tem o Jean, né? Tem o Jean. Quer falar sobre o Jean? Lá, o Jean, podemos, né, dar uma... Você que sabe, meu. Vocês esperarem que o Alexandre joga. O Jean é o que o Alexandre está treinando para jogar bola? É o Não, peraí. Tem Preciso 15 falar anos que eu treino pro Jean. Eu preciso falar disso. Pelo amor de Deus, gente. Como é que vocês deixaram o Alexandre Não, o participar? Jean desse são os Jogos da Advocacia Mineira. Beleza. É o maior evento Eu acho que esportivo você do consegue estado de disputar. Minas Eu vou te Gerais. falar, eu acho que você consegue disputar. Eu vou ser bem honesto com o que eu vou te falar aqui. Porque aí precisa ter ser advogado, aí você seleciona a mesma dificuldade que o cara precisa. Aí você fala, precisa ser advogado. Não, precisa fazer a faculdade, passar no OAB. Aí depois querer jogar bola. Que isso, rapaz? Que aí você vai tirando uma Somos galera. 1.700 advogados, eu sou o titular do time, só pra você ver como é que é o negócio. Tô Aqui. achando que Sete Lagoas não ganha nessa bola, tá? São 6 atletas. Ah, São 5, né? conta pra gente sobre o Jean. Futsal. Futsal. São 5 inscritos, 5 na linha, 20 titular. 5 inscritos, 5 na linha, eu sou titular. Dono da bola. Entendeu? Mas o Jean vai ser realizado agora a partir do dia 30 de julho, né? Até o dia 2 de agosto. Sesc Venda Nova é o maior evento esportivo de classe do estado de Minas Gerais. A expectativa é de mais de 3 mil inscritos, né? Sete Lagoas vai com participando. quantos participantes? São mais de 40 modalidades. Nós estamos enviando esse ano uma delegação com 63 integrantes, aí envolvendo atletas e treinadores. Fizemos o envio ontem dos atletas, hoje mandamos lá o relatório das acomodações. Então, assim, realmente é um momento de integração, né, da advocacia, de comemoração. Vamos fazer o seguinte. Você não, fora você, todo mundo que depois do Jean, vamos trazer um representante aqui Bacana. pós-competição. Não, for um representante, nós vamos ter que fazer, não vai caber. Não, aqui, não. vamos trazer um representante que vai representar a turma do Jean para contar pra gente como é que foi os jogos. Sim. Vamos trazer um nomeado da OAB para vir falar como foi os jogos, falar de todas as modalidades, como é que vocês no futebol não vai Qual ganhar foi o nada, nosso mas nas desempenho? outras, nas outras atividades, vocês devem ganhar alguma. Consenso. Não, o duro é que se ele sentar aqui desse lado de cá, se ele sentar do lado de cá e eu tiver que conversar com o Alexandre, porque ele ganhou alguma coisa. Imagina. Não, eu fecho esse negócio aqui e vou embora. Eu vou andar o resto do ano com a Eu medalha vou levantar dele. e falar assim, faz vocês. Adriano, muito obrigado. Valeu. Deus te abençoe. Queria agradecer a Gabriela, dona Gabriela, por ter autorizado a sua vinda. Queria te desejar assim, sucesso daqui pra frente. Provavelmente não, oficialmente, você será papai, então assim, desejar que sua esposa tenha uma ótima gravidez e que você venha contar aqui pra gente Obrigado. como que tudo isso se desenhou e que você volte mais vezes no podcast para bater um papo pra gente sobre os assuntos que você achar que é interessante pra ordem e pro Adriano também. Tamo aí para poder Com prosear certeza. sobre qualquer assunto. Com certeza. Beleza? Valeu, cara. Obrigado demais. Muito feliz. Foi muito legal. Espero mais convites, porque coisa boa a gente espera voltar sempre. Né, É isso cara? aí. Valeu demais. Na próxima obrigado. você vem para não beber só água não, tá? doutor? Aí tá combinado. Vamos marcar no Outra dia que coisa, você for beber. vamos seguir a linha aí do que a B tá fazendo. Na próxima você pode tirar a gravata, tirar o paletó. você pode ficar Exatamente, mais informalidade, né? Mas vocês merecem. Pode ver o aqui, ó. telefone de Fórmula 1 que você gosta lá. Fechou, combinado. Doutor Adriano, obrigado, Valeu. Adriano. Obrigado, Um João. abraço, Obrigado, pessoal. Adriano. Um abraço, pessoal. Tamo junto. Quinta-feira, às 20 horas, estará disponível no Roadcast. Na sexta-feira já tá no 7 Dias News e os cortes aí para vocês. Um abraço, pessoal. Valeu.